Vamos orar um pouco. O Senhor é sempre bom. Pai querido, Pai amado, eu te rendo graças nessa noite, porque o Senhor é um bom Pai. O Senhor é aquele que nos conduz em triunfo. Senhor, eu oro por esse culto, por essa noite. Me coloco à disposição dos meus irmãos, da minha família da fé. Te peço, Senhor, inspiração no Espírito, para que eu possa comunicar somente aquilo que o Senhor deseja para a tua santa igreja. Obrigada, Pai. Nós cremos no Espírito Santo, nós cremos nos dons em manifestação. E eu creio, Pai, em uma noite em que seremos agraciados com o conhecimento da tua palavra, com a bondade do Senhor, Pai, com os dons em manifestações. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é aquele que nos trouxe vida e vida em abundância. E nós não nos permitimos, Senhor, viver nada abaixo daquilo que o Senhor conquistou na cruz para nós. Você pode orar um pouco em outras línguas. Nós estamos no culto do Espírito Santo. Não ignore aquilo que o Senhor pode fazer. Amém. Oriala mambriandara suremambraiare shiremambraia. Robro sorocondariara mambriare shirebrandare. Rosoriala mambriaceri. Revelação, Pai, no pleno entendimento da tua palavra. Oh, eu te rendo graças nessa noite pela vida de cada um que está aqui presente, porque eu sei que ninguém vai voltar igual. Não tem como, Senhor, nós termos um encontro com a tua palavra e ficarmos do mesmo jeito. Nós não desejamos isso. Aleluia, em o nome de Jesus. Você crê? Aleluia. Então diga amém. Glória a Deus, queridos, podem se sentar por um instante. Para quem não me conhece, eu sou a Carol, tenho o privilégio nessa noite de ministrar a palavra para vocês. Banda, muito obrigada, mas Carlão, você pode ficar comigo nesta noite, amém? Não fiquem com raiva de mim, mas eu creio que o Senhor, quem puder, quem gostar muito dele, traz aquele banquinho, amém? O intuito não é que você fique cansado, mas é que você me auxilie nessa noite. E o Senhor é bom. Eu tenho uma nota no meu coração sobre gratidão. Você se alegra com isso? Afinal, nós já passamos da metade do ano e eu sei que nós temos motivos para agradecer. Amém? Talvez você não esteja como você queria, ou no lugar exato que você deveria ou gostaria. Mas eu também sei que você não está no mesmo lugar que você estava quando você chegou aqui. Não é mesmo? E se está, hoje é uma noite de você mudar isso. De rotas serem mudadas, de caminhos serem acelerados no chamado, na vontade do Senhor. Amém? Ah, queridos, o Senhor, Ele é aquele que nos provê todos os dias. Ele é aquele que nos deu vestes novas, que nos deu uma identidade. Que coisa maravilhosa. Só por isso você já tem motivos para se alegrar, amém? E eu creio que nós vamos sair dessa noite com um entendimento ainda maior sobre aquilo que nós podemos trazer à nossa memória. O Senhor tem sido bom no nosso meio. Porque Ele não muda, porque Ele é um bom Pai, porque Ele não pode mudar. Carol, e tem alguma coisa que Deus não pode? Tem. Não por homens terem colocado, mas por causa do seu próprio caráter perfeito. Algumas coisas o Senhor, Ele mesmo determinou que Ele não podia. Mentir, fazer diferenciação, acepção de pessoas, mudar. Por isso nós podemos confiar plenamente naquele que é o Deus imutável. Amém? Então você está em um lugar seguro, em uma igreja segura, que tem uma diretoria zelando por você e que quer nessa noite que você traga à sua memória aquilo que te dá esperança, aquilo que te trouxe até aqui. Amém? Características de uma vida de gratidão, é sobre isso que eu quero percorrer com você nessa noite. Abra sua Bíblia em Filipenses 4. E o versículo 4, que eu meditei bastante sobre isso e agora eu quero dividir com vocês. Aleluia, obrigada, Pai. Filipenses 4.
e o versículo 4. Você chegou? Pronto. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com a ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Aleluia! Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Ah, que coisa maravilhosa! Então, queridos, nós vemos aqui que uma vida sem ansiedade está associada a quê? A uma vida de ações de graças. Não é você render graças uma vez, de forma isolada, no culto da virada. Pode também. Mas que você viva uma vida contínua de ações de graças. E nós devemos oferecer ao Senhor, como a gente viu aqui, orações, súplicas, sim, mas não de qualquer jeito. Sempre com ações de graças. E a gente vê aqui que ações de graças torna-se um elemento vital para você viver uma vida fora, longe, livre de preocupações. Quando a gente vai meditando na palavra, a gente vê que ansiedade e preocupação não fazem parte do nosso DNA. Amém? Como filhos de Deus. E você está numa igreja, no Ministério Verbo da Vida, nós temos valores. Um dos nossos valores é vida abundante, alegria e paz. Queridos, nós nunca vamos parar de falar sobre essas coisas. Ah, Carol, e as circunstâncias vão e vêm, mas a palavra não muda. E é nela que nós vamos nos firmar, nessa rocha segura, inabalável, que é a palavra de Deus. Coisas vão e vêm, circunstâncias, momentos, mas a palavra, essa não muda, amém? Não importa o que você esteja passando, não importa se você está sentindo algo, você é curado, você é próspero, você é bendito, você é filho, amém? Queridos, não importam as circunstâncias, o Senhor, lá em João 10:10, a gente vê perfeitamente o caráter de Deus e do diabo. Porque o ladrão, o opositor, ele vem apenas para matar, roubar e destruir. Mas Cristo, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Isso não é qualquer vida, não é uma vida de qualquer jeito, não é uma vida preocupado, mas também não é uma vida murmurando. Não é uma vida que você não vai se lembrar dos feitos do Senhor. Isso não é uma vida que vale a pena ser vivida, mas aquela pessoa que sempre tem trazido, que sempre tem lembrado o que o Senhor fez, é alguém que vale a pena a gente ter por perto, a gente ter como referência, porque é alguém grato. Sabe, o ingrato, ele acha que alguém sempre está devendo algo para ele. Mas deixa eu te dizer, o Senhor não nos deve nada. Nada, é tudo pela graça, pela bondade dEle. Amém? Então tenha esses olhos para com os outros também, claro, para com o Senhor, mas também para quem está do seu lado. Queridos, nós não devemos olhar para os nossos irmãos como se eles nos devessem algo. E sim, nós temos um chamado, o dom que o Senhor me presenteou é para te servir, e o seu também. E nesse ponto está tudo certo. Nós devemos ser dispenseiros, mas sabe, no que tange a petições vazias, queridos, o Senhor não nos deve nada. A palavra nos fala que nós devemos estar contentes com aquilo que nós temos. E isso não é para a gente se acomodar. Porque lembra do pêndulo que o nosso querido pastor Paulo sempre nos ensina? Se você solta, ele não vai parar no meio, no equilíbrio. Ele vai para o outro extremo. Então, o desejo do meu coração nessa noite é que você entenda, sim, temos muito para alcançar. E nós vamos. Mas nós não vamos fazer isso de qualquer jeito. Nós não vamos ignorar, queridos, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, lembra que originalmente Deus não nos criou para andar ansiosos, preocupados. Não importa o que o mundo diga, porque tem gente que já fala hoje em dia que as pessoas já nascem ansiosos. Isso é real no mundo, mas para a gente não. Não importa o diagnóstico desse mundo, não importa. O jornal, ele pode ser o mais atual. Não é mais atual do que a palavra de Deus. Amém? E algo que a gente pode perceber
é que o diabo, Satanás, seu opositor, ele tem um grande interesse em nos manter preocupados. Carol, por quê? Porque quando você está preocupado, você não consegue ocupar sua mente lembrando aquilo que o Senhor já fez. Não tem como. Água e óleo não se mistura. Se a sua mente, se a sua cabeça está em preocupação, como é que eu sei que eu estou preocupado? Se aquilo está indo e vindo na sua mente, todo o tempo. Está dormindo com você, andando com você, colado com você. Isso é preocupação. E o desejo de Satanás é esse. Que você viva preocupado, viva ansioso, porque você não vai ter espaço para render graças e se lembrar daquilo que o Senhor fez. Quando você está preocupado, você não se lembra. Você não traz a sua memória. Aquele livramento, aquela cura, aquela provisão. Quando você está preocupado, tudo o que o Senhor fez é como se a preocupação fosse como uma borracha que apagasse tudo que Ele fez. Sabe um trator que vai pavimentando e tirando as coisas do asfalto e deixando ele liso? É isso que a preocupação faz com tudo aquilo que o Senhor já depositou na sua vida. E esse é o lugar que Satanás quer que você esteja, mas que eu não quero, amém? E que principalmente o Senhor não deseja. Nós estamos entrando em uma nova fase na nossa igreja. E sabe, isso não vai ser construído debaixo de preocupação e ansiedade. Porque nós temos a palavra, irmãos, e do mesmo jeito que tudo isso aqui foi feito, nós vamos dar o próximo passo e o próximo passo, trazendo à nossa memória aquilo que o Senhor fez, não nos deixando esquecer aquilo que Ele fez em nós e através de nós. Amém? Então lembra disso. Ações de graças, Carol, até quando? Até Jesus voltar. Porque eu e você estamos em um mundo caído. Que o diagnóstico é ruim, que a notícia é ruim, que às vezes nenhuma voz humana consegue cooperar com você. Mas a palavra, essa não muda. E nessa você pode se firmar. Quando você está preocupado, você tem ideias ruins. E você não consegue ser plenamente guiado pelo Espírito Santo. E aí a preocupação faz você tomar atitudes ruins. Pressão faz você tomar atitudes ruins. E refazer dá mais trabalho do que fazer certo. Quem entende aí de obra sabe do que eu estou falando. Queridos, dá mais trabalho. Gaste tempo construindo um bom fundamento. E você não vai ter que refazer, não vai ter que derrubar aquelas estruturas. Mas eu já cheguei com as estruturas. Então, deixa a palavra te limpar, amém? Porque não tem nada que o Senhor não possa resolver se você estiver disposto, se você estiver querer. A gente escuta muito isso aqui, mas é porque é verdade. Na terça-feira, eu tive a oportunidade, o privilégio de ministrar na fábrica de ministros sobre família. E eu lembro que eu falei essa frase, que no que tange, no que diz respeito a essas relações dentro da família, casamento, pais e filhos, a mudança está muito mais na nossa mão do que na dependência de uma intervenção divina. E não é ignorando o poder de Deus, nunca. O nosso Deus é soberano, Ele é todo-poderoso, Ele é tudo isso mesmo, mas Ele também nos deu livre-arbítrio. Então, quando nós desejamos viver essa vida de gratidão, o Senhor se alegra. Mas o Senhor tem expectativas em mim? Tem. Ele tem muitas expectativas. Sabe, quando alguém cria algo, esse criador tem expectativa naquilo que ele está criando. Ele não está perdendo tempo. E quando aquilo não funciona, aleluia! Quando aquilo não funciona como deveria, ele não se agrada. Existe um modo, existe um jeito que o Senhor nos criou para funcionar. E esse jeito não tem a ver lá no manual, não tem murmuração. Amém? Mais ações de graças, queridos. Abre a sua boca, o Senhor te deu uma boca e fala o que é bom. Gasta tempo. Carol, mas eu não saio de um ambiente assim, então você vai criar esse ambiente assim. Amém? O Senhor já nos deu poder, capacidade. Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos deu a palavra, Ele enviou Jesus Cristo para que nós pudéssemos hoje, através do que Ele fez, sermos mais do que vencedores. Amém? Eu disse da última vez que eu ministrei que essa igreja não é uma igreja de coitados. Amém? E é verdade.
Sabe, você pode chegar aqui do jeito que você quiser, mas você vai melhorar. Você vai ouvir essa palavra. Você não vai encontrar alguém que vai falar o que você quer ouvir. O dia está difícil, é mesmo, né, irmão? Não. Mas o Senhor é bom. E a vida do justo é como a luz da aurora, que brilha cada dia mais, até ser dia perfeito. Sabe aquelas coisinhas, eu reclamo mais fácil. Aqui não. Aqui você faz feliz. Porque a vida de Deus habita dentro de você. Amém? Reclamo mais fácil, então vá fazer em outro lugar. Aqui não. É tipo isso aí. Por quê? Não pode nada. Pode praticar a palavra. Ações de graças, orações e súplicas que sobem como um bom perfume. É só você mudar a chave. Dá o mesmo trabalho, a mesma boca, o mesmo tempo, a mesma saliva, a mesma língua que você usa para reclamar, você pode usar para render ações de graças, para construir aquilo que você quer ver. É um vício horrível, mas que pode ser mudado. Pode ser mudado. É tão bom a gente viver com pessoas que falam que é bom. E eu não estou falando de ignorar um monte. Está com alguma situação? Procura. Você está me entendendo em amor. Você está me entendendo em amor. Mas é sobre o vício, o hábito de viver agarrado com a murmuração, de só olhar o que está faltando. Não. Aqui a gente celebra tudo que o Senhor já fez, com os olhos para frente. Porque o melhor do Senhor não está no que ficou para trás, mas naquilo que está bem à nossa frente. Amém? Você tem uma vida e uma vida abundante. Então, lembra, e refazer dá mais trabalho que fazer. E lá em Salmo 127, 2, a gente pode ver. Eu vou citar. Aos meus amados, aos seus amados, né? Ele dá enquanto dorme. E quando você está acordado, faz o quê? Dormindo tá bom, né? O Senhor está nos provendo. Aí você visita Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Queridos, Ele está nos provendo enquanto nós dormimos, mas quando a gente está bem acordado, é isso aqui que a gente está fazendo. Buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Amém? Não sendo negligentes com aquilo que o Senhor nos deu. Busque em primeiro lugar, busque de todo o coração. Porque é Ele que sonda os corações. E a gente vê no fruto, se a pessoa está buscando ou não. Não tem como eu saber de imediato. Se quando você está acordado, você está buscando o Senhor em primeiro lugar e a justiça e o reino. Mas os frutos falam. Amém? E normalmente, quando você não está fazendo isso, quando você está acordado, você não consegue nem dormir direito. E aí não tem como o Senhor te dar nada. É um caminho perfeito, que foi trilhado por Ele mesmo. Amém? Por isso que é perfeito. Queridos, nós temos algo para fazer. E quando a gente vai no versículo 26, a gente vê o Senhor nos instruindo para ser livre de preocupações. Os passarinhos, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam, mas o Pai Celestial os alimenta. Será que você não vale mais que um passarinho? Dá uma olhadinha aí do lado e vê se a pessoa que está do seu lado não vale mais que um passarinho. Vale, irmão? Vale? Não me venha falar valor de pássaros. Queridos, nós valemos sim para o Senhor. Muito mais do que passarinhos. E Ele não poupa a sua própria criação. Quem dirá nós? Passarinho não é imagem e semelhança do Senhor, amém? Mas Ele não vive preocupado. Nós somos imagem e semelhança daquele Deus bondoso, fiel, justo, amoroso, que é o próprio amor. Você vale mais que um passarinho, irmão. Quando a preocupação tentar chegar, lembra disso. Eu sei que a gente traz um pouco de leveza para o culto com essas coisas, mas isso é verdade. A palavra e a exposição da palavra está aí para nos fazer de forma simples entender. Olha para um passarinho quando você estiver preocupado. Você vale mais do que ele, irmão. O Senhor te considera. Então, a gratidão, ela entra como um escudo. Como assim? Aleluia. Alguém vai dormir nessa noite. Eu creio em nome de Jesus.
E esse escudo faz o quê? Blinda você de ficar pensando naquilo que não está bom, naquilo que está faltando, no copo meio vazio, amém? Lembra, Deus, Ele começou a boa obra e Ele vai completar. O Deus que cuidou do seu ontem, que cuidou do seu hoje, Ele vai cuidar do seu amanhã. Nós não temos motivos para duvidar de um Deus que nunca mentiu. Amém? Não tenha medo de confiar o futuro desconhecido a um Deus conhecido. Como que eu faço isso? Conhecendo a Ele. Isso exige o quê? Tempo, dedicação, é uma construção. Não tem como em uma noite, nem mesmo em uma matéria do Rema, você conhecer tudo do Senhor. Passos, passos, passos. Cada dia mais. A eternidade consiste em conhecer ao Senhor. Queridos, isso vai ser para sempre na minha e na sua vida. Quanto mais entendimento, quanto mais conhecimento, mais a gente vai falar, obrigada, Pai, porque o Senhor é bom e porque nunca faltou e não vai faltar. Conhecer quem Ele é vai te colocar no rumo certo da gratidão, porque é impossível você conhecer ao Senhor e não ser grato a Ele por tudo que Ele fez. Amém? Não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa. Não se poupe no que diz respeito a conhecer ao Senhor. Amém? Ele vale a pena ser conhecido, queridos. Ele deu o próprio Filho para mim, para morrer no meu e no seu lugar. Ele é alguém que vale a pena você gastar tempo. Ah, Carol, falar é fácil. É, e fazer também. Não tem ciência de foguete. Busquem, pois, em primeiro lugar. Está buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Tudo vai lhe ser acrescentado. Tudo nesse tempo e na eternidade. Amém? Isso é sério. Isso é sério. A preocupação ele é um diagnóstico de que nós não estamos confiando no Senhor e de que os nossos olhos não estão nas coisas do alto. Amém? E, normalmente, quando a gente está muito preocupada, é porque a gente só está vivendo aquela vidinha nossa ali. Porque, quando a gente busca o reino de Deus, as pessoas, o leque se abre. E a gente passa a se envolver com as outras pessoas, com a vida das pessoas. E o problema, a circunstância, passa, gente. Circunstância passa. Amém? O que não passa e que não vai passar é uma eternidade com o nosso Mestre. Aprecie isso. Aprecie. Amém? Não deixe se escapar por entre os seus dedos, por causa de preocupações, alegrias ou distrações dessa vida. Deus nunca mentiu. Não é difícil, não deve ser difícil confiar nele. Amém? Então, lembra disso. Visita isso na sua semana, no seu mês, no seu ano. Se vira, mas se lembra. Amém? Lá em Salmos 111:1, a gente pode ler assim: Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião dos justos e na congregação. E em Efésios 5:20, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda tem um plus aqui: e sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, dando graças sempre por tudo. Uma vida de gratidão vai fazer você ser grato pela sua igreja local. Você já agradeceu hoje? Pelo lugar que o Senhor te plantou? Pela família da fé que você tem? Por essa igreja que você está inserido? Ah, Carol, você não sabe, mas eu fui muito machucado. Então, talvez você já tenha machucado também. E deixa eu te falar, ainda não tem ninguém levitando aqui. Sem piadas. Não tem, estamos crescendo. Talvez em algum momento alguém falou algo com você que não deveria, ou fez algo que não deveria. Misericórdia, amém? Talvez você também já tenha feito. Mas, sabe, ninguém vai te ferir tão forte quanto o mundo lá fora, que não está preocupado se você vai nascer vivo ou morto amanhã. Mas aqui tem um povo que zela pela sua vida. Realmente, eu não sei do seu passado, ou de algumas pessoas eu sei alguma coisa, mas o que eu estou imensamente
interessado é no seu futuro. Amém? Como parte da diretoria dessa igreja, eu posso desfrutar de um lugar que se preocupa com o seu futuro. Porque do passado a gente não pode fazer mais nada mesmo. Ficou lá. Mas a gente pode avançar, amém? Uma vida de gratidão, irmão, vai fazer você ser grato pela sua igreja local, pelo corpo que você está inserido, pelo privilégio que é fazer parte de uma boa igreja. Talvez você não saiba, mas existem pessoas por aí, em igrejas que não são boas, e isso não é pela vontade do Senhor. Mas você está em um bom lugar. Você está em um lugar que pessoas têm zelado pela sua vida, que elas te olham e desejam ver você como o Senhor te vê, com o futuro que Ele tem para você. Muitas vezes você chega nem entendendo o que é isso. Mas estar junto, associado. A tecnologia hoje está querendo ir contra mim, mas não vai conseguir. Você deve ser grato, amém? Pelo corpo, pela igreja que você está inserido. Pessoas podem falhar, mas o Senhor não falha. Ninguém, queridos, ninguém pode te ferir tão feio igual ao mundo lá fora. E o nosso desejo aqui é que você cresça. Amém? Aleluia! Saia dessa igreja, desse ambiente, e veja o diabo tomando vantagem sobre a sua vida. Mas permaneça plantado no lugar que o Senhor te colocou, como uma árvore forte, que cria raízes. E você vai ver o fluir de Deus na sua vida, te proporcionando aquilo que o Senhor já viu, mas que a sua fidelidade e a sua permanência vão fazer com que isso se manifeste. Amém? Igreja é coisa séria. A gente não está aqui brincando, não. Se você chegou hoje, bem-vindo. É o melhor lugar do mundo. Amém? Aprenda a amar aquilo que é projeto do Senhor, não é ideia de homens, senão já nem existiria mais. Família, igreja, é projeto do Senhor. Aprenda a valorizar aquilo que Ele valoriza. Aprenda a amar aquilo que o Senhor ama. E o que Ele odeia? Fique do lado dele odiando também. Mas o que Ele ama, o que Ele projetou, o que Ele desenhou, aprenda a se interessar por isso. Amém? Existe uma construção. Você aprendeu a gostar de tanta coisa que não deveria? Aprende a gostar de uma coisa boa. Amém? Eu aprendi a amar esse contexto de igreja, porque eu sei que é aqui que eu sou guardada. Amém? É aqui que o meu chamado, que o Senhor tem para mim e para você. Não sou só eu que tenho chamado, não. Cada um tem um chamado e vamos prestar contas ao Senhor, quer você queira ou não. Você vai estar diante dele. Amém? E aqui, nesse ambiente, a gente é desenvolvido, a gente é amado, a gente é cuidado. Você devia estar mais empolgado, mas eu estou suficiente. Se você não receber, eu pego tudo de volta. Fernando Leal que gosta de falar isso. Ele esteve aqui. E é verdade. Eu sou a primeira que escuta tudo que eu falo. E é verdade. Você que me conhece, você que está me conhecendo, sabe que eu amo isso aqui. Porque eu aprendi a dar valor. Então, você também pode. Aprender a amar aquilo que o Senhor ama. Amém? Aprender a dar valor. Permaneça firme, queridos. Permaneça firme. O mundo tem distrações demais. Mas naquele último dia, nada disso vai ter valido a pena. E olha como eu te amo. Estou te falando isso agora. Porque dá tempo. O Senhor dá tempo para que a gente se arrependa. O Senhor não considera, não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas se você está aqui nessa noite, você já está sendo instruído. Amém? Não perde tempo. Seja grato pelas pessoas que estão com você. Nesse momento, tem gente cuidando dos seus filhos, do seu carro. Amém? Seja grato pelas pessoas que estão junto com você, que foram um braço de Deus na sua vida. A palavra nos instrui a isso. Por aí fora tem um ditado que fala assim, o pão comido é esquecido, aqui não. E na sua vida não precisa ser assim. Você pode se lembrar. Você pode se virar para se lembrar. Sabe o que eu tenho feito? Anotado. Não vou compartilhar com vocês ainda.
Quem sabe em outro momento. Mas eu tenho anotado, sem pular um dia, todas aquelas pessoas que têm sido braço do Senhor na minha vida. E desde que eu comecei, até hoje, não tem um dia que a linha está vazia. Eu tenho motivos de sobra para ser grata ao Senhor, pelas pessoas que estão comigo, amém? Se você tiver os olhos bem abertos e atentos, você também vai poder ser. A responsabilidade é sua de trazer a memória, não é ninguém que tem que te lembrar. Eu estou nessa noite ministrando, te trazendo uma inspiração, uma palavra. Mas amanhã, eu não vou estar aqui, mas você vai estar. E as pessoas que estão com você também. Amém? O Espírito Santo, ele nos conduz a um lugar de gratidão, a um lugar de generosidade, a um lugar que nós não vamos esquecer aquela boa mão que nos sustentou. Sabe aquelas pessoas que te amam a ponto de falar assim, tem um feijão no seu dente? Seja grato por essas pessoas, porque todo mundo está vendo a sujeira, mas ninguém tem coragem de falar. Por quê? Porco na lama com porco na lama, vai falar o quê um do outro? Estou na lama, eu também estou. Mas quando a gente vem para um ambiente saudável, onde a palavra é ensinada, existem pessoas que vão te falar em amor, olha, isso aí não está legal, não. Isso aí está atrasando o seu futuro. Isso aí está matando o que Cristo quer que você viva. E são essas pessoas, queridos, que você deve dar valor. Se alguém já te falou um dia do feijão no seu dente, não fique com raiva do mensageiro, mas renda graças ao Senhor, porque tinha uma multidão vendo e ninguém teve coragem de te falar. Mas existem pessoas aqui que, se você quiser, Luluzinha, minha filha, fala muito isso. Vão te mostrar. Para quê? Porque a pessoa não vai ganhar nada, você sabe, né? Às vezes, muito antes, pelo contrário. Mas para que você cresça, para que você fique limpo, com um sorriso belíssimo, amém? Pessoas que vão te falar, ei, não fofoca, não. Alô? Amém? Ei, dá um sorriso. Dá bom dia, boa tarde, boa noite. Seja dispenseiro da vida de Deus. Coisas que vão melhorar a sua vida. Lá em Filipenses 1, e o versículo 3, a gente tem o apóstolo Paulo falando assim, dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vocês. Tem alguém que você se lembra sempre que você pode dar graças a Deus? Eu tenho. Em todas as minhas orações, por todos vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação de vocês com o Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Demonstre gratidão, queridos, pelas pessoas que cooperam com você. Existem pessoas pegando junto, amém? É bíblico a gente demonstrar gratidão em todas as áreas, no seu trabalho, mas dentro de casa também. Quando você demonstra gratidão dentro de casa, a vida no seu lar fica leve. Seja grato. Família é um presente do Senhor. Não é para ser um peso, não é para ser ruim, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que não muda. Então, seja grato. Tem gente hoje orando pelo que você tem dentro de casa. Seja grato. Amém? Seja grato. Porque esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. O Senhor é sempre, sempre bom. Às vezes você quer coisas grandes, coisas maiores, mas quando você não demonstra gratidão naquele nível que você está, você não vai suportar a grandeza do que está por vir. Gratidão é assunto sério, gente, para o Senhor. É muito sério. Amém! Eu sei que você está empolgado com essa palavra, porque ela nos traz mesmo para esse lugar de reflexão. E a palavra nos limpa, nos alinha. Amém? Nos encoraja, nos corrige, nos anima também. Amém? Quem é pai e mãe sabe aí, que no início dá um pouquinho de trabalho, não dá? E às vezes o sono, o cansaço, faz a gente querer murmurar por aquilo que a gente tanto pediu.
Queridos, eu tenho muito zelo com isso, e é por isso que eu posso falar, muito zelo, porque tem muitas pessoas que estão muito perto de mim aqui, e ficaria muito feio eu estar falando uma coisa que eu não vivo. Toda vida exige manutenção. Se você não quer ter trabalho, compra uma boneca. Amém? Quem trabalha comigo sabe, e quem serve comigo, não adianta reclamar de bicho perto de mim. Ah, meu cachorro está dando trabalho, não sei o quê. Alguém jogou pela sua janela, pelo muro. Não? Você comprou, adotou? Pronto. Não quer ter trabalho? Tem gato igual a mim. E ainda assim eu estou há uma semana. Cada dia eu corto uma unha da minha gata. Me divirto. Ninguém jogou um gato pela minha janela. Ah, mas minha filha está usando minhas roupas. Amém. O problema seria se ela estivesse usando as roupas do seu marido. Amém. Quem trabalha comigo sabe. Não adianta ficar reclamando dessas coisas, porque eu não aliso, irmãos. Porque eu não posso estar nesse lugar. Não aliso. Toda vida exige manutenção. Sabe, esses dias eu tinha acabado de ganhar uma lembrancinha de aniversário e a Lulu brincando quebrou. Eu vi. Não foi birra, não foi nada. Caiu. E aí? Vou fazer o quê? Fiz nada. Fiz nada. Falei, filha, tá tudo bem. Eu vi. Não foi nada. Existem pais hoje, em UTIs neonatal, querendo que o filho quebre alguma coisa. Gente, isso é sério. Não reclama daquilo que o Senhor te deu. Amém? Não vai deixar seu filho ser um Tasmania, não. Vocês me conhecem. Vocês me conhecem. Lulu não toca em um livro daquela livraria. Eu zelo por ela quando ela está aqui. Mas ela ainda é uma criança. Amém? E coisas quebram. Mas seja grato por aquilo que você tem dentro de casa. Olhos de gratidão, olhos de amor, vão fazer você passar por circunstâncias de um jeito que no mundo você não passaria. Amém? Seja grato. O apóstolo Paulo nos trouxe esse ensinamento. E ele é real. Existem pessoas cooperando com você desde o início da sua caminhada cristã. Lembra aí do seu dia 1 em Cristo. Lembrou? Você não pode estar como você estava lá. E provavelmente você não está nesse lugar por causa de pessoas que pegaram na sua mão, que caminharam com você, que fizeram aquilo que talvez você nem queria. Mas essas pessoas te amaram a ponto de não considerar ser taxado por você de qualquer coisa. Por um compromisso com o Senhor. Eu tenho um compromisso com a sua vida, amém? E existem coisas que precisam ser ditas em amor, porque toda vida exige uma manutenção. Mas não tem outra vida que vale a pena ser vivida. Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Não deixem de congregar. O autor aos Hebreus vai nos instruir sobre isso. Nos últimos dias. Como é o costume de alguns. Mas muito antes, pelo contrário, nós devemos nos incentivar ao amor e às boas obras. Existe algo na gratidão que vai nos blindar, queridos, de tanta coisa. De competição, de murmuração. Amém? Esse é um culto do Espírito Santo. E eu creio que Ele tem falado aos nossos corações. Amém? Tenha gratidão a Deus. Deus foi bom aqui, Ele foi bom aqui, Ele vai continuar sendo bom. Amém? Uma das coisas que o Senhor Ele abomina é independência, orgulho. Mas estar nesse ambiente é uma coisa que agrada ao Senhor. O irmão Reagan, uma vez, ele conta, né? Que ele estava com um lado do rosto paralisado. E o outro estava funcionando. E aí ele fazia, ha, ha, ha. Do jeito que você quiser imaginar aí. Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Não. Vocês vão imaginar. Igreja de crianças agora, né? Igual eu dou aula lá nos juniores. Vocês vão imaginar o irmão Reagan com um lado paralisado e o outro funcionando. E fazendo ha, ha, ha.
E aí o diabo falava com ele, não está funcionando. E ele falava, eu sei, porque já funcionou. Há quase 2000 anos atrás. Queridos, quando o diabo falar para você que não está funcionando, abra sua boca e diga, já funcionou. Mas a doença voltou. Então a cura vai se manifestar de novo. Mas só tem 10% do meu problema resolvido. Então é nos 90% que o Senhor vai poder agir. Amém! Existe um jeito de passarmos por toda e qualquer circunstância. E um jeito alinhado com a palavra. O Senhor que fez ontem, que fez hoje, Ele vai continuar agindo no nosso amanhã. O Senhor que nos trouxe até aqui é o mesmo que vai nos levar para a nossa nova fase. Porque Ele não mudou. Mas nós não vamos fazer isso com preocupação, com ansiedade, porque esse não é o desejo de Deus para as nossas vidas. Amém? Não importa o que o mundo diga, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito isso na sua vida. Não aceite isso na vida da sua família. Não aceite, se levante, fale. Não é que vai funcionar, já funcionou. Amém? Já funcionou. Quando? Naquela cruz. E nele nós somos mais do que vencedores. Nele, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Irmão, circunstância passa. O mundo caído é mau, mas o Senhor é bom. As coisas passam, mas o Senhor não muda. E talvez aquele problema que você tinha, aquela preocupação, hoje você olha e vê que passou. E não foi nada. Ou se foi algo, o Senhor cuidou. Amém? Amém. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele sabia que a ampla suficiência dele vinha de Deus. E é importante que você saiba que o que você está vivendo hoje é tão sobrenatural que não tinha como nenhuma intervenção humana estar fazendo isso por você. O fato de você estar aqui, nós oramos pela sua vida. Alguém orou pela minha também? Não é bom você lembrar? Amanhã é dia dos namorados. Tem gente aí que está triste porque não vai receber uma carta. Queridos, o Senhor orou por você. Amém. Post-it, vai. Eu faço. Faça do jeito que você quiser. Mas existem passagens na Bíblia do Senhor orando por mim e por você. Amém. Para que nós pudéssemos ser um. Para que nós pudéssemos ter uma vida boa. Circunstância está no mundo. Mas Ele venceu o mundo. Amém. E eu sei que nós vamos avançar muito. Mas não vai ser de qualquer jeito. Embora não vai ser de qualquer jeito. A impossibilidade só existe para os humanos. Agora só pode ser Deus. Não é assim que a gente fala isso. É uau! Agora é só o Senhor. Quer dizer que está nas mãos certas. Normalmente quando o mundo fala isso é quando já tentou de tudo naturalmente e não conseguiu nada. Só o Senhor. Glória a Deus que é só Ele. Amém? Glória a Deus que é só Ele, porque é certeza de vitória. Lá em Deuteronômio 8, 17 e 18, cadê? Diz assim: não digam, pois, no coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Antes, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Amém? Amém. Não diga, pois. Não é nem com palavras, é no seu coração. É muito mais íntimo. Fui eu que me coloquei aqui porque eu sou bom demais. Não, queridos. Lembra do Senhor. O não reconhecer a mão de Deus te leva para um lugar de destruição. Mas a gratidão faz você permanecer em alta. Amém? Abre condições para que o Senhor possa
se mover no seu futuro. A gratidão que você tem hoje abre condições para que o Senhor possa operar, para que Ele possa agir na sua necessidade, ser o seu socorro bem presente. Amém! É preciso querer. O Espírito Santo é um gentleman, ele não vai arrombar a porta. Você precisa ouvir, dar crédito e praticar. Amém! Gratidão agrada, queridos, o coração do Senhor. O Senhor é bom. Ele não nos criou para sermos independentes. Ele não nos criou para nós não o reconhecermos. Muito antes, pelo contrário. Nós temos que ter uma vida que elogia a Deus. Aprendi isso com a professora Natália, na matéria Vida de Louvor. E uma vida que elogia a Deus vai ser uma vida pautada em gratidão. Pautada. Todos os dias, Carol, todos os dias você pode escolher reconhecer a boa mão do Senhor operando na sua vida. Pode ser através de um milagre espetacular, mas pode ser através de alguém também que fez algo por você, que não vai ganhar nada em troca. Amém? Nós estamos cheios de gente aqui que tem zelado pela sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é sempre bom. Abre a sua boca, irmãos, e dá condições ao Senhor de agir na sua necessidade. Abre a sua boca sem murmuração. O Senhor está vendo. O Senhor vê tudo. Mas nós precisamos dar condições. O justo vive pela sua fé. E se retroceder, o Senhor não se agrada. Não retroceda. Se você retrocede é porque você está ignorando o que o Senhor já fez. Olha que coisa porca. Que coisa infeliz. Eu cheguei até aqui, foi o Senhor que me trouxe. Aí você desconsidera tudo que o Senhor fez. Tudo que pessoas, o tempo que pessoas investiram na sua vida. Isso é sério. Amém. A gente não investe na vida das pessoas esperando retorno, não. Mas a gratidão é bíblica. E a honra é devida. Amém. Não existe alguém que você pode honrar, que você pode agradecer. Amém? Eu sei que existe, irmãos. Eu sei que existe. Não precisa nem tão longe. Não precisa. Só precisa de um coração grato, limpo, livre da autossuficiência. Nós não somos autossuficientes. Amém? Amém. Aleluia. Obrigada, Pai. Meu tempo está acabando. Eu tinha mais. Depois, medite. Amém? Em 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai ver o apóstolo Paulo rendendo graças em circunstâncias, muitas vezes, totalmente desagradáveis. Mas a gratidão não deixava aquele homem de Deus. Amém? Ele fez o rema com o próprio Cristo. Alguém que tem uma revelação. E eu e você temos. Amém? Não podemos retroceder. Não devemos retroceder. Nós temos uma responsabilidade com essa região, com essa cidade, com a nossa família, com a nossa própria vida. Amém? Isso não pode ser feito debaixo de peso, de murmuração, senão fica pesado. E o ministério não é para ser pesado, é para a gente trazer alívio. Amém? A gente pode ser gracioso, firme, praticar a palavra e ainda assim viver imerso em gratidão, em ações de graças. Amém? Trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Lá em 2 Coríntios 2, 14, e eu já estou correndo para o fim, nós podemos ler assim: graças a Deus, que sempre, diga sempre, nos conduz triunfantemente em Cristo e por nosso intermédio exala a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Irmãos, quando alguém está andando em vitória, isso pode ser sentido. Sabe quando você frita peixe? Todo mundo também sabe. Por quê, Carol? Porque o cheiro fica. Fritou peixe, todo mundo vai saber. Pois é. Mas quando você anda em gratidão, o cheiro também fica. Amém? Não é só quando você frita peixe, não, irmão. Quando você faz o que é bom, você impregna.
Amém. Que o bom perfume de Cristo possa impregnar as nossas vidas. É uma nova fase na nossa igreja. Amém. A leveza. E a gente pode conduzir isso com gratidão. Gratidão, gratidão. Sem se apegar ao passado. Sem se apegar àquilo que ficou para trás. Já ficou. O que foi bom, foi bom. Não fique apegado àquelas coisas que você viveu. Porque os melhores dias da sua vida não estão atrás de você. Eles estão bem à sua frente. E eu não posso crer nisso sozinha. Você tem que crer junto comigo. Porque eu não quero que funcione só para mim. Amém? Está disponível. Ah, mas o que eu fiz foi muito bom. Massa. Mas o que você vai fazer não vai se comparar à alegria daquilo que você já fez e viveu. Porque essa é a nossa vida no Senhor. Se a gente quiser, amém? Está disponível. Mas você não vai passar por isso debaixo de murmuração. Porque não dá. Não dá para o Senhor entregar nada para quem reclama. Porque a pessoa vai continuar reclamando. A gente pode ver isso dentro de casa. Às vezes, né? Com uma criança que está querendo alguma coisa, você entrega e logo ela esquece daquilo. Mas nós não somos mais crianças, amém? Nós temos a capacidade de nos lembrar daquilo que o Senhor fez. Aleluia. Fique de pé. Vamos orar um pouquinho. Obrigada, amado Pai. O Senhor é tão bom, tão bom, tão bom, tão maravilhoso. Nós não vamos nos esquecer, Pai, o que o Senhor tem feito no nosso meio. Dê condições, queridos. No Senhor não falta poder. Não falta. Ele é o Todo-Poderoso. Ele está querendo operar as coisas. Ele é Deus, amém? O que você precisa, Ele é. Ele é o nosso Deus da cura. Ele é o próprio amor. Ele é a nossa provisão. Ele é a nossa bandeira. Aquele que vai à nossa frente. O que você precisa, Ele é. Ele é o Deus da paz. Oh, Ele é misericordioso. Você pode trazer à sua memória aquilo que o Senhor é. Ele não tem amnésia, mas eu e você precisamos nos lembrar, amém? Nós precisamos nos lembrar que Ele tem sido sempre tão bom, porque nele só há bondade. Só há bondade. Você pode ser grato pela palavra que você tem na sua mão, pelo Espírito Santo que habita dentro de você e que quer te conduzir em triunfo. Amém? Quanto mais você conhecer a palavra, quanto mais você se expor, cada culto, cada conferência, algo vai ser depositado no seu coração. E cabe a você zelar por isso, amém? Cabe a você zelar por isso. Cabe a você zelar por isso. E amanhã você vai trazer à memória aquilo que o Senhor fez hoje. E ter expectativas do que Ele fará. Porque Ele está querendo que você dê certo. Porque em Cristo você já deu. Não é que vai acontecer, já aconteceu. Aleluia. Quando Satanás tentar falar que não está funcionando, abre a sua boca e fala, já aconteceu. Eu já sou sarado, eu já sou curado. Eu não vivo em ansiedade. Amém. Porque o Senhor não nos criou para isso. Aleluia, Pai. Ora um pouco em outras línguas. Se lembre. Espírito Santo, você tem liberdade no nosso meio. Nós desejamos, Pai, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Uma vida que vale a pena ser vivida. Renda graças. Renda graças.
meus irmãos. Aquele socorro bem Por presente. Jesus, meu amigo verdadeiro, O Senhor é bom, amém? fez tudo ao me dar a salvação. Cante a Ele. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Aleluia. Levante suas mãos. Ah, Senhor, nós te rendemos graças nessa noite. Porque o Senhor é bom e o Senhor tem sido tão bom. O Senhor é aquele que não muda, Pai. O Senhor é aquele que é a nossa bandeira, é aquele que vai à nossa frente. Pai, nós somos gratos pela nossa família da fé. Senhor, nós somos gratos por essa igreja, Pai, que o Senhor plantou aqui. Nós somos gratos, Pai. Nós não vamos nos esquecer de tudo aquilo que essa igreja tem feito pela nossa vida, Pai. Nós não vamos nos esquecer, Senhor. Nós vamos trazer à nossa memória aquilo que tem transformado as nossas vidas. A palavra limpa, Pai, que tem nos edificado sobre a rocha. Ah, Senhor, eu te dou graças nessa noite, porque nós vamos avançar e do jeito certo. Oh, romambri andará labrandará sericantara briondoro soricantari alamambriandara se robriondoro sericantari alamambraiareshi robrondoro sericantara. Abre a boca, irmão, e agradece aquilo que o Senhor fez por você, pela sua casa, pela sua família, porque Ele é bom. Ele é bom, Ele tem sido bom e Ele não vai mudar, amém? Ele não vai mudar. Não saia do lugar que o Senhor te plantou e veja o fluir dEle na sua vida. Veja Ele agindo no seu futuro. Amém? Em nome de Jesus, obrigada, Pai. Porque nós não estamos cansados e nem derrotados, mas no Senhor nós somos mais do que vencedores. Porque o Senhor tem sido sempre tão bom pra gente. Tão bom. Isso não vai mudar, amém? Aleluia. Lá em Salmos 81:10, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Irmãos, aqui Deus estava falando com Israel. Eles viveram 400 anos escravos. Escravo não tem opinião. Escravo não tem voz. Escravo não tem nada. Quando você estava sem Cristo, você andava assim. Mas o Senhor falou: abre a sua boca de uma forma larga. Me dá condições de operar no seu futuro. Abre a sua boca e rende graças àquele que pode mudar a sua situação, a sua vida, a sua empresa, não importa. Amém? Eu fico empolgada mesmo. Porque hoje nós temos uma nova vida em Cristo. Porque Ele nos transportou de um império de trevas
para te conduzir nessa palavra, em um lugar que ela tem me levado.